Para hoje, você escolheu o quê, Fernando? A gente falar sobre as ferrovias, né? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, em algum momento da vida, já viu nas cidades as estações de trem abandonadas e se lastimou, então se questionou por que que esses prédios ficam aí abandonados, juntando sujeira. Muitas vezes é um ponto de usuários de droga, né? Pelo mau uso da gestão. Então, todo mundo já pelo menos já viu em alguma cidade, em algum local, cenários como esse. E se perguntou os porquês disso acontecer, né? E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, tirar um pouco dessa dúvida do pessoal. Muito bem. Essas questões históricas, construções históricas, elas não podem ser mexidas, não? No caso daqui de Cajazeiras, não, porque foi tombada. O IFAEP já tombou e, inclusive... Mesmo sem estar dentro do perímetro? Alguma obra, prédio histórico que está dentro de um perímetro desse período, ele pode ser mexido? Depende da situação arquitetônica do local, né? Se os órgãos, no caso o IFAEP, que é o órgão aqui, se ele veio e tombou. Se tiver tombado, não pode. Por exemplo, tem até um caso curioso, eu não sei se você já ouviu falar, o pessoal que também nos assiste, que tinha um cangaceiro ali de Nazarezinho. Acho que eu já ouvi essa história. Já a casa dele, a antiga casa dele, a casa onde ele residia, foi tombada recentemente e lá não se pode mais mexer. É alguma coisa Pereira. É alguma coisa Pereira. Estou com a lembrança aqui, mas o nome não sai. Bom, mas enfim, a gente vai procurar. De repente tem um assunto interessante também, né? Sim, aí lá, inclusive, gerou até uma certa polêmica, né? Alguns foram a favor por conta de guardar a cultura, conservar, etc. Outros foram contra justamente por preservar algo tão ruim para a sociedade como foi o cangaço, né? É verdade. Mas, de certa forma, tem um valor José histórico. Pereira, né? Eu acho que é isso. Não estou lembrado, mas eu me lembro desse fato, né? Pronto. Agora, Ela foi o caso mais recente de obras tombadas, foi essa, né? Que numa zona já afastada do perímetro urbano, inclusive. Estações de trem aqui. Tem muita gente, inclusive quando eu falei do tema de hoje, e principalmente essa parte, esse pessoal mais jovem, disse, nossa, já teve trem aqui no Sertão, já teve trem aqui na cidade de Cajazeiras, para você ver o quanto o pessoal desconhece, né? Sim, e como mudou a nossa geopolítica, né? As maiores cidades que tínhamos aqui no Sertão eram Pombal e São João do Rio do Peixe. Eram as cidades mais pujantes, né? O Brejo das Freiras, em seus tempos áureos, já recebeu nomes de peso. O aeroporto, inclusive, o mais proponente era o de lá, de São João do Rio do Peixe. E as cidades, realmente, as maiores que tínhamos aqui era de Pombal e a cidade de São João do Rio do Peixe, né? E aí, a linha férrea, a principal era justamente essa, que era a aviação cearense, inclusive, que vinha de João Pessoa, e ia até Icó e depois para Fortaleza, e essa era a principal. Cajazeiras, eu mandei até a foto, eu não sei se dá para colocar aqui. Veja a foto aí, por gentileza, Cauã, mandei aí no grupo. Cajazeiras foi só um braço devido a alguns políticos importantes que a gente tinha à época, inclusive... Mas vindo de João Pessoa, passava por Cajazeiras? Não, era um desvio, uma ramificação de São João, porque a linha principal passava em São João do Rio do Peixe. Pombal, Souza, São João do Rio do Peixe, que ainda tem até hoje a linha? O trilho, né? Em desuso, mas ainda tem, né? Isso, e foi desatualizado recentemente, mas antes ainda ia um trem bem antigo, bem arcaico, mas ainda passava por lá. Não é essa a imagem, é a do mapa, né? A do mapa, vi a do mapa, Cauã. Essa aqui é Cajazeiras, né? É de Cajazeiras. Se você olhar isso aí, você lembra exatamente o ano dessa... O ano foi em 1940 e alguma coisa. Inclusive, lá atrás, se você perceber, já tem a catedral, que a gente falou anteriormente. Ela ainda não estava pronta, né? Estava em processo de construção ainda. Mas a torre já estava erguida e já estava sobressaindo na cidade, né? A de Souza também era um braço também? Não, Souza é a principal. Era a principal. Era a principal. Ela percorre um caminho parecido com a BR-230 que a gente tem, né? Então passava por Patos, Pombal, Campina Grande, Souza e São João do Rio do Peixe. Aí em Souza ela derivava para São João do Rio do Peixe e ia. Santa Helena, Icó, Baixio. Interessante, muito interessante. As linhas ainda existem hoje, né? Sim, mas bem defasadas, né? A gente até já conversou aqui, inclusive no meu canal é um dos vídeos mais acessados. É justamente isso, o nome do vídeo é o porquê o Brasil abandonou as ferrovias e tem vários critérios que
que exemplificam isso. É esse daí, se você observar lá acho que é na sua direita, né, de quem está assistindo, tem um braço, né, uma derivação, é justamente a derivação para Cajazeiras. A linha principal é essa do meio, essa preta, e tem uma derivação lá no final que é para pegar o pessoal de Cajazeiras. Justamente por causa da importância, né, são 20 quilômetros apenas daqui para São João, só que a terra, com estrada de terra, isso era um caminho horrível de se percorrer, né? Era de cavalo. Então, a população não tinha como se transportar, né? Essa linha vermelha, o que está no mapa? Aí é outra via. Aí é outra rodovia que não é pela aviação cearense, é outra via que pega o litoral, né? Quando elas começaram a ser desativadas, era mais ou menos meados de qual década, você lembra? Sim, essa daí, inclusive, foi desativada no ano de 1971. Começou em 1926 e foi até 1971. E isso foi um efeito dominó. Foram várias peças que foram se encaixando para defasagem completa das linhas férreas no Brasil. A gente passou pelo golpe, né, de 30, aí governo Vargas, aí junto com o governo Vargas veio um investimento massivo na indústria automobilística, onde se instalou Ford, Chevrolet, etc. E aí, concomitante a isso, veio a queda do café, que era o propulsor do Brasil, né, da economia do Brasil, era o café, os grandes produtores, o pessoal que tinha realmente recursos no Brasil era produtor de café e teve uma queda. E aí foi só se propagando. E as ferrovias eram privatizadas, não era estatal. Na época já era privatizada já? Era privatizada. Não, começou privatizada. Começaram privatizadas. Isso é um fato, inclusive, surpreendente. Foi o que diferenciou o Brasil do restante do mundo, porque nos outros países que conservaram as ferrovias até hoje, o Estado que mantinha isso, né? Obviamente, a gente tem que fazer uma análise com o pensamento de antes, né? Ou pensar no hoje, como antigamente, não funciona, né? Com o pensamento de hoje, coisas que aconteceram no passado. Ô, Fernando, as estações que vinham aqui para o sertão era basicamente para transporte de carga ou também era para transporte humano mesmo? De pessoas. De pessoas, exatamente. Tinha as duas, né? Tinha muitas cargas, só que como aqui a gente antigamente produzia pouco, né? Era algodão já na época? Algodão. Algodão, né? Algodão. A principal produção daqui da época era algodão. Inclusive, os nossos grandes empresários tinham justamente essas fábricas de algodão. Tenho certeza que na cidade de quem está nos assistindo tem lá uma fábrica abandonada de algodão que fazia o beneficiamento desse produto. É verdade. Né? Essa como seria interessante, porque hoje é praticamente inviável, né? Revitalizar algumas desses trechos, né, e poder fazer um turismo, né? Sim. De trem seria interessante, mas aí daqui que vai revitalizar, vai se gastar uma fortuna que o pessoal... Mas seria interessante. Muito. É porque, como eu disse, foram tantos erros na sequência que foi o erro de escolha do trilho. A gente escolheu um trilho que era por método métrico. Então, o mundo inteiro já estava trabalhando com um trilho de 1,5 metro de largura. Aqui a gente ficou de 1 metro, porque era mais barato. Só que aí o de 1 metro não comporta os trens mais velozes, que eram mais pesados e demandavam. Então, para você mudar o trilho, você tem que mudar a plataforma todinha. Então, não dá para fazer isso. O outro erro que... Aquela história, o barato sai caro. Isso. Né? O outro erro gigantesco que pesou na gente foi justamente o que eu comentei agora há pouco, que foi das linhas férreas, começar de modo privado. Pelo Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, ele que começou e os produtores de café impulsionaram isso. E aí teve o declínio, só que o Brasil demorou demais a resgatar isso, a tomar isso para ser estatizado. Então, quando estatizou, já estava completamente sucateado as vias. E veja só que tinha um termo no contrato que as empresas privadas elas podiam ter a concessão, né, das linhas férreas, mas na hora de devolver, elas não tinham obrigação nenhuma de devolver essas linhas férreas no estado que eles tinham adquirido. Então, não tinha essa obrigação em contrato. Aí, obviamente, devolveram isso já sucateado. O Brasil demorou demais para estatizar as linhas férreas e aí entrou em caos, né, em colapso. E aí privatizou de novo já no governo Collor. E aí já era tarde demais, já não tinha mais o que fazer. Sem contar isso, claro, a imensa expansão dos carros, dos automóveis, né, que gerou facilidade. Então, a
a ideia, os países que deram certo em conservar suas linhas de ferro, foi justamente a que você disse, de transformar isso numa coisa turística. E aí o Estado fomentar isso, né? Financiar isso e conservar para que fosse dando lucros ao passar do tempo. Mas aqui no Brasil, infelizmente, não aconteceu isso. E a maioria das linhas de ferros, a partir da década de 70, de 1970, foram realmente desativadas e estão aí, como nós podemos ver. E as estações abandonadas, né? Que pena. Fernando, mais alguma coisa? Só que a gente esqueceu de falar daqui, da de Cajazeiras, né? Que é a estação aqui, vai em contramão da restante do Brasil, que aqui fica bem conservada porque foi doada, né? Para o UFCG, onde é o núcleo de extensão cultural. Então, o pessoal usa para produção cultural e realmente é um ponto importante para a cidade e fica como uma ilha na cidade de cultura, né? Então, aqui realmente funciona de certa forma. Deu um novo sentido, né? Sim. Eu sinto falta porque poderia ser realmente uma estação de trem onde a gente poderia trafegar pelo sertão, conhecendo essas belezas, né? De forma turística, mas infelizmente eu não acredito que tenha mais como, mas isso aqui a gente pelo menos reutilizou, né, a estação.